Meus irmãos e minhas irmãs, antes de mais nada, gostaria de saudar todos aqueles que estão provavelmente, possivelmente, vindo a primeira vez à nossa comunidade de fé, à nossa paróquia, por ocasião de serem familiares dos nossos jovens ou amigos que vieram prestigiar o final desse nosso retiro intenso que vivemos durante esse final de semana, desde sexta-feira. Mas para nós que estávamos servindo, ajudando, pensando e rezando por eles, mais de 2 meses praticamente. Tudo que eu vou falar aqui não é para doer no coração de ninguém, é a fé da igreja. Porque pode ser que alguns de nós tenhamos algum parente, familiar, que seja de outra igreja, seja evangélico, seja protestante, e tenha escutado de alguma outra pessoa, ou tenha visto na internet, ou tenha olhado em algum outro canto, que os católicos adoram imagens, adoram Nossa Senhora. Não adoramos imagens, sabemos que elas são de gesso e que elas não fazem nem mal nem bem a ninguém. São como se fossem fotografias de pessoas que nós temos um carinho muito grande. Nós não adoramos imagens. Tampouco adoramos santos, ou muito menos a bem-aventurada Virgem Maria. Nós veneramos eles. Temos um respeito, uma admiração muito grande, porque esses homens e essas mulheres amaram a Deus com o coração de uma forma extraordinária. O máximo que eles poderiam. E nós sabemos que nós deveríamos ter coragem de fazer as mesmas coisas. Nós deveríamos ter coragem de amar como os santos amaram. E deveríamos ter coragem de amar como Maria amou. E se você perguntar para qualquer bom católico, ele vai dizer: olha, eu não tenho medo de amar Nossa Senhora. Não tenho medo de fazer nada por ela, porque eu tenho certeza que eu nunca vou conseguir fazer tanto quanto Jesus fez por ela. Eu nunca vou conseguir ficar no colo dela como Jesus ficou. Nunca irei cheirar ela ou beijar ela como os lábios de Jesus. O meu eu te amo para Nossa Senhora nunca vai ser maior do que o eu te amo que Jesus deve ter dito para ela várias vezes. Mas talvez alguém tenha escutado de algum pastor, alguma coisa assim, dizendo que a Igreja Católica inventa muitas coisas, e uma delas são os dogmas, e um deles é que Nossa Senhora teria subido ao céu, de corpo e de alma, que é a festa que nós estamos celebrando aqui, nesse domingo. No mundo inteiro se celebra no dia 15 de agosto, aqui no Brasil, para que o maior número de fiéis possa celebrar essa grande festa, é transferido para o domingo. E a gente poderia dizer assim: será que a igreja inventou esse dogma? Aí um pastor poderia chegar e falar: inventou, porque isso foi feito, foi falado pelo Papa Pio XII, no ano 1950, 1º de novembro de 1950, um dia desse. Nós temos avós e avós que têm mais idade do que isso. Mas será que o povo católico começou a acreditar que Maria subiu aos céus porque um homem com roupas muito estranhas e diferentes subiu no alto de uma sacada e fez um pronunciamento bonito, com um bocado de palavra difícil, dizendo que Maria subiu aos céus em corpo e alma? A gente é doido, mas nem tanto. Vejam, em 1917, uma multidão, mais de 10 mil pessoas, lá na Cova da Iria, viram o milagre do sol e escutaram uma mensagem de 3 crianças, muito mais novas do que vocês, viu? Porque a faixa etária era de 14 para cima. Uma menina de 5, uma menina de 7 e um rapaz de 10 anos de idade. A mensagem era: nós precisamos rezar o rosário todos os dias e fazer muita penitência pela conversão dos pecadores e para o fim das guerras. Essa era a mensagem. Poucas pessoas escutaram. Poucas pessoas fizeram. Mas aí um pastor poderia dizer assim: mas ainda é muito recente. 1917 está aí. Isso não faz parte do depósito da fé que nós devemos ter em Cristo. Pois bem, em 1500, quando começaram a ter as primeiras grandes brigas dentro da igreja, e vários desses irmãos começaram a se separar em outras igrejas, houve um grande milagre que aconteceu nas Américas, lá no México, em Guadalupe. Um índio jovem
por volta ali dos seus 16 anos de idade, 20 anos de idade, viu uma mulher maravilhosa e linda, que mandou ele falar com um bispo, dizendo que devia construir uma igreja em honra dela naquela montanha. Esse índio, quando mostrou para o bispo a prova que ele precisava para poder fazer isso, recebeu na túnica dele uma imagem que nós chamamos carinhosamente de Nossa Senhora de Guadalupe, que parece muito com o relato que nós escutamos na primeira leitura do livro do Apocalipse, mas a gente vai chegar lá. Se diz que a quantidade de católicos que foi perdida por causa dessas brigas dentro da igreja foi muito que superada pelas conversões que aconteceram nas Américas, graças a Nossa Senhora de Guadalupe. Mas ainda é 1500, muito perto. A gente consegue ir para mais longe, Cris? Consegue ir para bem mais longe. Santo Agostinho, antes do ano 450, antes de qualquer divisão dentro da igreja, quando a igreja ainda era completamente uma só, e amava a nosso Senhor Jesus Cristo de todo o coração, Santo Agostinho nos disse, meus irmãos, o anúncio do anjo Gabriel significa nas Sagradas Escrituras que é do Espírito Santo e de Maria que deve vir à igreja, na terra e no céu. Depois eu vou explicar isso aqui direitinho, mas aqui eu quero salientar que esse santo viveu há mais de 1000 anos atrás, mais de 1500 anos atrás, ele está falando isso para nós, que o anúncio do anjo significa que é do Espírito Santo e de Maria que vem à igreja, na terra e no céu. Mas a gente ainda pode ir mais para trás. Antes de Santo Agostinho, a igreja proclamou, lá em Éfeso, que Maria era mãe de Deus. Mais anterior ainda, meus irmãos, foi encontrado papiros, pedaços de papel antiguíssimos, do ano 100, escrita uma oração a Nossa Senhora: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Essa oração já estava escrita em papel no ano 100. Mas, padre, isso tudo é história. Cadê isso na Bíblia? Cadê isso nas Sagradas Escrituras, na palavra? Pois vamos então para a Bíblia. Nós escutamos na primeira leitura de hoje, tirado do Apocalipse, o grande sinal no céu que São João vê. Quem é São João que escreveu o Apocalipse? É aquele mesmo homem que Jesus entrega à sua mãe no alto da cruz, no capítulo 19 do Evangelho de São João. Ele faz como último ato na sua vida, antes de entregá-la por nós, ao morrer na cruz, ele olha para Maria e diz: eis aí teu filho. Ele olha para João e diz: eis aí tua mãe. Este homem que escreveu o Evangelho de São João e escreveu o livro do Apocalipse, nos diz lá, nessa leitura que nós escutamos, que esse sinal no céu, essa mulher vestida de sol, ela daria à luz um filho, que colocaria abaixo o reino de Satanás, e que existe um combate, uma guerra, uma luta. Por isso que muitos duvidam de Nossa Senhora, por isso que muitos falam mal de Nossa Senhora, tem coragem de dizer barbaridade sobre ela e de quebrar as imagens que nos lembram aquela que amou com todo o coração e com toda a vida a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque existe uma guerra entre a mulher e o dragão, entre os filhos do dragão e os filhos da mulher. Está no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Essa mulher é a mesma mulher do Evangelho de São João. No Evangelho de São João, quem é chamado de mulher? Maria. No capítulo 2, nas bodas de Caná. No capítulo 19, no alto da cruz, aos pés da cruz de Jesus. Nós rezamos no Salmo: à tua direita se encontra a rainha, sentada, com veste esplendente de ouro de Ofir. Que rainha é essa, meus irmãos? Se nós formos para o livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 2, versículo de 13 a 21, nós vamos ver o que? Salomão,
que do alto do seu trono, quando a mãe dele entra no palácio, Salomão se levanta, se curva para a sua mãe e diz: fala, minha rainha, o que tu pedires, eu realizarei. O que tu pedires, eu realizarei. Por que isso acontecia entre os reis de Israel? Porque os reis de Israel, Saul, Davi, Salomão e todos os outros tinham muitas esposas. Salomão tinha mais de 700 esposas. Mais de 700 esposas. Todas elas iam ser rainhas? Não. Rainha, uma só. Quem? A mãe. Mas, meus irmãos, quem é o verdadeiro rei de Israel? O rei definitivo, o filho de Davi, que recebe a coroa para reinar durante toda a eternidade? Jesus. E quem é sua mãe? A nossa rainha, Nossa Senhora. Mas a gente pode ir mais adiante, na segunda leitura de hoje, São Paulo nos dizendo que Cristo ressuscitou como primícias. Primícias. Cristo nos mostra o destino da nossa vida. E para que a igreja que nasceu nesta terra, através do sim de Maria, possa também nascer no céu, Ele leva Nossa Senhora para lá, em corpo e alma, porque a igreja triunfante que irá celebrar a glória de Deus e o louvar por toda a eternidade em seu infinito amor. Nasce também de Maria e do Espírito Santo, como nos disse Santo Agostinho. Mas, meus irmãos, para terminar, o que é necessário para amar Maria? O que é necessário para amar Jesus? Porque o caminho que Jesus trilhou para vir até nós foi por Maria, Peron. E o caminho que a gente vai até Ele também é por Maria. Não há outro, porque Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho e Ele veio até mim por ela, eu vou até Ele por ela. O que está faltando para nós, meus irmãos? As primeiras linhas do Evangelho de hoje. Lavinha, como é que Nossa Senhora vai se encontrar com Santa Isabel? Ela vai como? Ela vai devagar? Às pressas, apressadamente. São Paulo vai dizer que numa de suas cartas: o amor de Cristo me impele, Caritas Christi urge-nos, nos impele para frente, nos joga diante do amor, porque quem ama, meus irmãos, não cansa nem se cansa. Quem ama não quer chegar atrasado. Se me pedem algo, como disse o diácono tantas vezes para nós, nos encontros de terça-feira para vocês jovens, se alguém está pedindo algo para mim, eu já estou atrasado no amor. É necessário, como Nossa Senhora, que escutou do anjo que a sua prima estava grávida e ia ter um filho, possamos ir apressadamente ajudar as pessoas, apressadamente mostrar o amor de Deus que atingiu o nosso coração, para que as pessoas tenham a mesma experiência que Isabel teve. E aqui eu quero falar para vocês, mas em especial para vocês jovens. Não é à toa que na oração de hoje, o primeiro oremos, que o Padre Igor rezou hoje, foi dito que Maria está no alto. É necessário buscar as coisas do alto, buscar a Deus, buscar o amor a Ele. Para quê? Para que vocês possam ir apressadamente para a casa de vocês. Assim que terminar a missa, abracem os seus familiares apressadamente, para serem sinal do amor que Deus derramou sobre vocês nesse final de semana. Para que quando vocês chegarem no colégio essa semana, apressadamente vocês falem do que vocês viveram, do que vocês experimentaram, das lágrimas que vocês choraram, dos risos que vocês deram, para que vocês sejam um sinal do amor de Deus no colégio de vocês. Que vocês tenham pressa de amar, pressa de entregar a vida de vocês a Deus, pressa de casar, pressa de ser padre, pressa de ser freira, pressa de amar e abraçar o pai e a mãe de vocês, pressa de abraçar e amar os amigos de vocês, os familiares de vocês, os colegas de vocês, porque ninguém vai para o céu devagar, em marcha lenta, dando ré. Só vão para o céu os que têm pressa de amar. Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós, para que nós não sejamos, como diz lá no finalzinho do Evangelho de São Lucas, lentos de coração, mas que nós tenhamos esse coração de Nossa Senhora, também no Evangelho de São Lucas, um coração com pressa de amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.